Diz aí. Você pergunta, o Panzi responde. Fala pessoal, chegando mais um Diz Aí. Vocês que mandaram perguntinhas, o produtor escolheu, eu chego aqui para respondê-las. Lembrando, hein, sempre que aparecer aquela caixinha de pergunta no Instagram, Itatiaia Oficial, Itatiaia Esporte, você manda a sua pergunta, eu venho aqui no YouTube e respondo algumas delas. Bora começar? Vamos lá. A primeira perguntinha chegando por aqui, do João Pedro de Souza Padilha. Alô, João Pedro, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Interessante essa aqui. Panzi, quando você vai fazer uma entrevista com Pedro Lourenço, do BH? Ô, João, assim, eu fazer uma entrevista, acho que, eu não vou dizer nunca, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas, geralmente é a rádio que faz, né? Traz o Pedro para algum programa, ou ele participa de algum dos programas de esporte, ou uma mesa redonda aqui na rádio. Eu não sou um entrevistador, né? Eu sou comentarista. Entrevistador bom aqui é João Vitor Xavier, Léo Figueiredo, Everton Guimarães, eu sou comentarista. Mas enfim, se um dia o Pedro Lourenço vier a Itatiaia para participar de um programa, dar uma entrevista, eu gostaria muito de participar, para fazer algumas perguntas, e fora que o Pedro Lourenço é um baita de um personagem também, adora esporte, a gente sabe da ligação que ele tem com o Cruzeiro, mas o Pedro Lourenço é um cara que gosta do esporte em geral. Quem sabe, mais pra frente a rádio não marque uma entrevista em algum dos programas. Há muito tempo que o Pedro não fala, né? Desde que o Ronaldo assumiu a SAF, aí o Pedro falava mais. Até porque tinha que atuar mais no Cruzeiro, né? A coisa lá era meio bagunçada. Então o Pedro Lourenço toda hora tinha que estar entrando com uma graninha, com uma ajuda, e acabava dando mais entrevista. Depois que virou SAF, ele passou a falar menos a respeito de futebol, do Cruzeiro, mas tenho certeza que segue ajudando. Mas é um baita de um personagem, e o primeiro dia que ele vier na Itatiaia, ou que nos concedeu uma entrevista, quem sabe, eu não participo. Tá falado? Valeu. Mais uma perguntinha chegando por aqui, do Vitor Thiago Silva. Cortou aqui o resto do nome dele, mas é o Vitor Thiago. Tudo bem, Vitor? Obrigado pela pergunta. Cara, essa aqui é a pergunta de milhões, né? Tem muita gente fazendo, que eu não faço a menor ideia, mas vamos ver. O Galo passa quarta-feira? É difícil. O Palmeiras é favorito e aumentou o favoritismo com o 1-0 que fez em Belo Horizonte no Mineirão. Vive um momento melhor que o Atlético, e futebol tem muito disso, de momento. Mas, como eu estou falando em momento, no final de semana o Atlético voltou a vencer, né? Fez um 2-0 diante do São Paulo no Morumbi lotado. O Palmeiras perdeu para o Fluminense no Rio de Janeiro, no Maracanã. O Abel Ferreira, ele poupou muita gente, preservou alguns jogadores, foi um Palmeiras diferente. O Filipão não poupou, não segurou ninguém, mandou a campo o time principal. Quem não foi a campo, o Everson, por exemplo, é porque estava suspenso. Acho que tem tudo para ser um bom jogo, equilibrado. O Atlético ganha em confiança. Essa vitória contra o São Paulo foi uma vitória que entregou ao Galo muito mais do que apenas, entre aspas, 3 pontos. Ela traz uma confiança que os atletas haviam perdido há muito tempo. Eram 10 jogos sem vencer, e aí a gente coloca Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores e por aí vai. Então o Galo vence o São Paulo, que é um adversário complicado, é um grande elenco, um trabalho muito bom do Dorival, e jogando em São Paulo, cidade que o Atlético entra em campo pela Libertadores na quarta-feira diante do Palmeiras. Eu chegar aqui e dizer se passa ou se não passa, não dá pra gente afirmar isso. Há chance? Claro que há. A gente está falando de futebol, nós estamos falando de um bom elenco, de um time bom, com jogadores decisivos. Importante também para o Hulk ter voltado a marcar, né? O Hulk mais animadinho, a gente sabe do potencial que ele tem. Importante para o Filipão, falei da confiança para os atletas, a confiança do torcedor também. O Cláudio Rezende trouxe a informação de que os ingressos para a torcida do Atlético no Allianz esgotaram, cerca de 2.000 ingressos. Então essa palavrinha confiança, ela só estava de um lado, só do lado do Palmeiras. Agora ela está do lado do Atlético também. Então são duas equipes que entram em campo com confiança, só que uma delas com uma vantagem, que é muito grande. Essa vantagem do Palmeiras de 1-0. A gente está falando de duas equipes que se enfrentaram nas duas últimas Copa Libertadores e ninguém venceu, eram 4 empates. Então no quinto jogo o Palmeiras veio a Belo Horizonte e venceu. Então quando há um confronto tão equilibrado e um dos lados vence o primeiro jogo, já é uma baita de uma vantagem. Agora, do mesmo jeito que o Palmeiras veio a Belo Horizonte, o Atlético pode ir a São Paulo e vencer o Palmeiras. Mas no Allianz, Palmeiras, sim,
O Galo venceu o São Paulo no final de semana, esse mesmo São Paulo que foi lá no Allianz há um mês e fez 2-1 no Palmeiras. Eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil. Então o Atlético tem condições de chegar em São Paulo e também vencer o Palmeiras, quem sabe levar para os pênaltis e até mesmo de maneira direta, a gente está falando de futebol, e vencer a equipe do Abel Ferreira. Mas eu repito, o Palmeiras é favorito e tem um favoritismo grande para esse confronto e que foi aumentado com a vantagem que o Palmeiras construiu em Belo Horizonte. Mas, eu repito, essa confiança que é recuperada na vitória diante do São Paulo traz um gás a mais, uma esperança. Quem sabe o Atlético, sei lá, faz 1-0 ali no Palmeiras. Um gol no início muda jogo, como mudou no Morumbi. Agora, não dá pra gente afirmar nada. Se o Atlético vai passar ou não, não dá pra saber. Mas, sendo realista, o Palmeiras segue favorito, mesmo com o Galo tendo vencido o São Paulo no final de semana pelo Brasileiro. Mais uma perguntinha chegando por aqui, essa aqui é sobre o América, o Ricardo Jales Oficial. Tudo bem, Ricardo? Obrigado pela pergunta. Rogério Ceni no América? Esse povo tá doido. Ricardo, assim, acho que o América pode ter procurado sim o Rogério, mas ele não aceitou. O Rogério Ceni, ele quer iniciar um projeto. Talvez se o América o procurasse em dezembro, ele poderia aceitar. Agora, há muita restrição em relação ao nome do Rogério Ceni, né, que fez um ótimo trabalho no Fortaleza, foi campeão no Flamengo, mas não durou. No Cruzeiro foi muito mal, no São Paulo oscilou demais, altos e baixos, acabou também não virando, não tendo sequência de trabalho, num clube em que ele é ídolo máximo, mas como atleta, né, não como treinador. Então a carreira do Rogério Ceni, ela tem esse problema principalmente do extracampo. Acho que é um treinador que tem ótimas ideias, tem muito potencial, é jovem ainda, está em início de carreira. Quando a gente fala em Rogério Ceni, parece que é um veterano, né? Não, como técnico ele ainda está em início de carreira. Mas o extracampo, o vestiário, foi problema no Cruzeiro, foi problema no Flamengo, foi problema no próprio São Paulo. Então o Rogério tem que cuidar um pouco mais dessa parte extracampo, do vestiário, da gestão de atletas, né? Da gestão de grupo fora de campo, porque dentro das quatro linhas é sim bom treinador. Agora, para o América tem pouco ponto demais. Será que o Rogério Ceni seria o nome ideal para tentar livrar o América de rebaixamento, ou para o América já pensando num projeto para a próxima temporada, seja em Série A ou Série B, que está próxima, né? Cara, é muito pouco ponto, já está acabando o turno, um time que toma gol todo jogo e são muitos os gols. O América, antes de acabar o turno do campeonato, já tem 40 gols sofridos. Então é muita coisa. Não sei se o Rogério... Aliás, não sei não. Acho que o Rogério Ceni não seria o nome ideal para o momento do América. E a gente precisa entender também o que a diretoria do América quer. Ela está pensando num treinador para agora, para livrar do rebaixamento, ou num treinador para o futuro? E eu estou gravando o Diz Aí aqui, pode ser que o América já até tenha apresentado um nome, um treinador. Mas o Rogério Ceni certamente não vai ser. Tá falado? Eu tô querendo entender qual o perfil que o América quer para dirigir o clube. Se é até o final da temporada, se é até o final da temporada mais 2024, se é só para tampar esse buraco da saída do Wagner Mancini, eu até agora não entendi. Outra perguntinha chegando por aqui, do Matheus SN. Freitas. Alô, Matheus, obrigado pela pergunta. Olá, Panzi, com as contratações, dá para o Cruzeiro ficar na parte de cima da tabela? Deve ser do Brasileirão que ele está perguntando aqui. Ô, Matheus, assim, eu acho que o torcedor não precisa criar essa expectativa e não precisa cobrar o time por isso. Lá no início do Campeonato Brasileiro, a realidade do Cruzeiro era qual? Permanência na Série A. O campeonato do Cruzeiro até aqui está acima da expectativa em desempenho, em pontuação. Talvez se lá atrás, antes de começar o Campeonato Brasileiro, a gente falasse, Cruzeiro, você quer terminar aqui, você vai terminar aqui no meio de tabela, vamos assinar um documento sem jogar? Acho que a maioria dos torcedores, o Ronaldo mesmo, assinaria. Não, vou ficar no meio da tabela, beleza, tudo ok. Só que o desempenho foi acima da expectativa, o Cruzeiro fez ótimos jogos, alguns nem tão bons, né? O Cruzeiro tropeçou contra adversários que são dessa briga direta por permanência, mas fez jogos bons contra o Fluminense, que perdeu, contra o Botafogo, que empatou, contra o Flamengo, que empatou, contra o Inter, lá em Porto Alegre. E eu estou citando equipes que brigam em outra parte da tabela, ou que deveriam, pelo menos, brigar em outra parte da tabela. E a janela de contratações que você me perguntou aqui, Matheus, foi muito bem feita pelo Cruzeiro, né? O Cruzeiro foi bem ao mercado, trouxe jogadores
com um nível de qualidade acima do atual elenco, que chegam para ser titulares. Arthur Gomes, Matheus Pereira, acho que são caras que têm um nível acima. O próprio Lucas Silva, que nos 2 primeiros jogos foi bem demais, no jogo contra o Botafogo, para mim o melhor em campo. Então a tendência é que melhore, algo que já tá bom pela expectativa que a gente tinha. Agora, eu não vou chegar aqui e falar, não, com essas contratações o Cruzeiro vai brigar na parte de cima da tabela, porque a parte de cima para mim é G4. A parte intermediária é ali G7, 8 até 12º. Eu acho que o Cruzeiro pode ficar nessa. A cobrança tem que ser por isso. Se vier algo melhor, aí tá bom demais, é unir útil ao agradável. Acho que tem potencial. O elenco do Cruzeiro é bom, o técnico do Cruzeiro é bom, o time tem ido bem, apesar de oscilar em algumas rodadas. Mas com as contratações da janela de meio de ano, dá para o Cruzeiro melhorar o rendimento. E aí, quem sabe, ali na frente, você volta aqui, pergunta e eu te respondo com mais certeza. Mais uma perguntinha chegando por aqui do Paulo Francisco. O Paulo tá... não dá para dizer que é pessimista? Mais ou menos, mas faz sentido a pergunta dele. Panzi, se o Galo for eliminado da Libertadores, é obrigatório ele ficar entre os 4 primeiros no Campeonato Brasileiro? O Paulo, principalmente se ele tiver como objetivo jogar a fase de grupos da Libertadores de 2024. Agora, eu odeio falar em obrigação. Saiu da Libertadores, o Brasileirão é obrigação, o G4 é obrigação. Não, o Atlético tem potencial, tem elenco, tem técnico, tem time, tem jogador decisivo para brigar lá na frente. E a distância, por mais que o Atlético tenha ficado aí muitos jogos sem vencer, né? O início do Filipão foi muito ruim, a distância ainda dá para buscar, né? As equipes da vice-liderança está muito embolada com 31 pontos, o Atlético tem 24, são 7 pontos. Se o Galo emenda aí 3 vitórias e os próximos jogos são acessíveis, né? O Atlético tem Bahia, tem Santos, tem Vasco pela frente no Campeonato Brasileiro, ele pode tirar ainda mais essa distância, pode cair de 7 para 4, vamos dizer assim, para 5. Então, é possível, mas para isso precisa oscilar menos, o Atlético precisa ser mais regular. O desempenho melhorou de alguns jogos para cá, do Grêmio para cá, jogou bem contra o Grêmio, jogou bem contra o Flamengo, perdeu os 2, voltou a jogar bem contra o São Paulo, acabou vencendo, fez um jogo até muito equilibrado, contra o Palmeiras não foi tão bem, mas perdeu por 1-0, saiu vivo apesar da derrota na Libertadores, enfim. Acho que dá para o torcedor cobrar. O torcedor precisa cobrar um Campeonato Brasileiro do Atlético muito melhor. O torcedor tem todo o direito de exigir o Atlético brigando por Libertadores, seja G4 ou G6. Agora, falar em obrigação o Atlético tem, o Palmeiras tem, o Fluminense tem, o Flamengo tem, o Botafogo agora com essa campanha tem, o Inter de Porto Alegre tem, o Grêmio tem. Olha quantas equipes, quantos times têm a obrigação de lutar por um G4, por um G6. Só que ali só tem lugar para 4. Então, cobrança, vocês precisam cobrar sim. Principalmente uma melhora, uma regularidade maior desse time que tem potencial. Agora, falar em obrigação, eu não vou falar. Mais uma perguntinha chegando por aqui do Rafael.Nunes.923. Assunto muito aleatório. Rafael provavelmente estudou comigo, né? Eu não tô vendo a foto aqui, Rafael, então eu não consigo ver quem é você. Mas um abraço para você. Parou de jogar handball, você era bom, viu? Ele não tá mentindo, não. Eu fazia meus golzinhos. Lembra das nossas viagens para jogar em campos? Lembro, Rafa. Lembro sim, campos dos Goitacazes, para Aracruz, no Espírito Santo. Eu joguei handball, para quem não sabe. Joguei basquete durante um tempo, aí fiquei pequeno, né? A turma foi crescendo, eu parei no 1,79, aí fui pro handball. Handball eu jogava como armador pelo lado direito, porque eu sou canhoto, e no handball a gente faz a diagonal pro lado contrário. Jogava no time do colégio, do Pio 12, mas cheguei a ser convocado para a seleção mineira. Só que eu tive que parar por causa de uma fratura muito grave que eu tive no punho, jogando handball. Eu subi, caí de mau jeito, apoiei com o punho e acabei fraturando o escafoide, que é esse ossinho aqui, ó. E aí abandonei a carreira muito cedo, com 18 anos, do handball. Mas obrigado pela lembrança, viu, Rafa? Valeu demais. Gosto demais de handball, gostava ainda mais de jogar. Só que, além de ter ficado velho, né, hoje eu sou um ancião, sou bichado, né? O meu braço direito, o meu punho direito, ele não serve mais para jogar handball, para jogar basquete. Eu sou canhoto, basquete ainda dá. Agora o handball é bem violento, né? Pra você parar a jogada do adversário é só com falta. Não existe limite de falta. Mas obrigado pela lembrança. Um abraço
não sei se ele tá acompanhando, o professor Ataíde, que foi meu técnico, que me ensinou muito de handball. Então, um pouquinho da minha vida, né? Assuntos aleatórios. Valeu, Rafa, um abraço. Valeu, pessoal, diz aí, encerrado, passa a régua, obrigado pelas perguntas. Aliás, lembrando, hein, apareceu caixinha de pergunta no Instagram da Itatiaia, você manda sua pergunta por seja qualquer assunto que for, futebol, Atlético, Cruzeiro, América, Botafogo, assuntos aleatórios, handball, basquete, astronomia, culinária, o que você quiser mandar, você manda aí que eu respondo daqui, sempre no canal do YouTube da Itatiaia, no @Itatiaia Esporte. Aliás, não se inscreveu ainda? Então inscreva-se, deixa o seu like, dá aquela curtida e siga com a gente. Valeu!